Então, para iniciar a aula, eu queria falar a respeito da criação dos anjos. A criação dos anjos. Então, abra por gentileza aí, livro de Jó, capítulo 38. Livro de Jó, capítulo 38. Livro de Jó, capítulo 38, no seu versículo 7, diz assim: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e os filhos de Deus rejubilavam. Aqui Deus está falando com Jó com relação à criação, fazendo algumas perguntas para Jó, na qual Jó não tinha resposta para dar para Deus. E aqui, no decorrer dessa criação, no texto nos mostra que esses filhos de Deus, como jubilavam, esses filhos de Deus aqui são os anjos, porque Deus tem 5 tipos de filhos. Deus tem 5 tipos de filhos. Amém? Filhos por criação, os anjos. Deus tem seus filhos por criação, são os anjos. Tem um filho por formação, filhos por formação, que é no caso de Adão, que formou o homem do pó da terra. Deus tem filhos por eleição, que é Israel, que são seus filhos. Deus também tem filhos por geração, no caso de Jesus, que foi gerado, filho por geração. E Deus também tem filhos por adoção, que é a igreja do Senhor Jesus. Então nós também somos filhos de Deus. Deus tem 5 tipos de filhos. Então, esses filhos de Deus aqui, os anjos que acompanharam a criação divina, eles se alegraram. Então, parte do princípio aqui, irmãos, para os irmãos entenderem, é que todos os anjos, quando foi criado, eles eram santos. Todos eles eram santos. Porém, não eram perfeitos. Esses anjos, eles eram santos, estavam no ambiente de santidade, mas ainda não havia perfeição. Em que sentido? Quando houve a rebelião. É interessante que a igreja, ela está caminhando para o estado da perfeição. Ela não é perfeita ainda, mas ela está caminhando para o estado da perfeição. Os anjos que tiveram seu posicionamento como santos, alguns perderam essa posição de santos. Os outros que foram aprovados, esses foram santos e agora são perfeitos. Ou seja, eles não têm vontade própria. Eles não fazem o que eles querem. Eles também não têm livre-arbítrio. Então, para nós entendermos tudo isso aqui, é que, primeiramente, todos os anjos foram criados santos. Foram criados bons. Sendo que houve uma rebelião. Houve guerra. E quem que comandou essa guerra? Satanás. Tudo começou por ele. E interessante que diz a Bíblia que ele tramou no seu coração a querer subir os altos céus, a querer colocar um trono acima de Deus. Engraçado, onde ele estava era um ambiente de santidade. Como o pecado entrou? Se ele estava num ambiente de santidade. Como é que o pecado ele entrou num ambiente onde ele estava que era santo? Tem perguntas que a gente não tem resposta, mas o fato que ocorreu é que ele se rebelou contra Deus. Abra por gentileza Isaías 14. Uma síntese rápida aqui, só a respeito da criação. Isaías 14, capítulo 14, versículo 12, versículo 13 e versículo 14. Por favor, quem achou, leia. Como caíste do céu,
lançado por terra, tu que debilitas as nações. Tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha aí. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Amém. Então você vê que ele pecou aqui, mas ele estava no ambiente de santidade. Mas ele pecou. E pela iniquidade dele, ele foi lançado por terra. Amém, meus irmãos? Amém. Então ele estava no ambiente de santidade. Diz a Bíblia que era um querubim ungido, protetor da guarda, tinha toda uma responsabilidade ali. Porém ele intentou no coração de querer subir, de querer colocar um trono acima do Senhor Deus. E quando Deus observou a intenção do coração dele, o lançou fora. Mas diz a Bíblia que ele não foi sozinho. Abra aí Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 7 e versículo 8, por favor. E houve batalha no céu, e Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão com seus anjos. Até o 8, até o versículo 8. Mas não prevaleceram, nem mais os seus lugares se achou no céu. Olha aí, então nessa rebelião do inimigo, ele levou uma terça parte com ele. Com certeza ele fez uma proposta. Com certeza ele persuadiu aquela terça parte dos anjos. Lembrando que os anjos eram santos, mas não eram perfeitos. E você vê que após essa atitude dele fazer essa rebelião e induzir a uma terça parte dos anjos com ele, os anjos aqui tinham livre-arbítrio, tinham escolha. E eles escolheram seguir a rebelião. E a Bíblia fala que a rebelião é um pecado de feitiçaria para Deus. Então esses anjos aqui tiveram a opção de escolher se com Deus ou se com Satanás. E eles preferiram seguir com Satanás. Diz a Bíblia aqui que houve uma batalha no céu. Entrou em ação o arcanjo Miguel ali. Houve uma batalha travada e Satanás foi lançado fora. E os seus anjos também, caíram. Amém, meus irmãos? Então, na criação dos anjos, eles eram santos. Eles não eram perfeitos. Mas agora, aqueles que escolheram ficar ao lado de Deus, esses são santos e agora são perfeitos. Ou seja, eles não voltam mais atrás, eles só obedecem à vontade de Deus, eles não têm sentimento próprio, eles não têm sentimento de amor, de compaixão. Anjo não sente isso. Anjo só faz o que Deus manda. Então aqueles anjos que se posicionaram, que quiseram permanecer com Deus, eles são santos e perfeitos. Mas os outros eram santos, acabaram caindo na rebelião e agora, porém, não são perfeitos. Estão no estado de condenação. Amém, meus irmãos? Vamos passo a passo aqui devagarzinho, a gente vai pegar na aula. Abra, por favor, em Judas. Judas, Epístola de Judas, capítulo 6. Só você ver antes do Apocalipse aí. Judas, versículo 6. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. E ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Olha aí. Então, aqueles anjos que não se posicionaram, não permaneceram posicionados na sua forma angelical, a qual Deus escolheu, estabeleceu, esses já está reservado o juízo e a condenação. E a Bíblia fala
a respeito desses anjos maus que já estão condenados pelo próprio Deus. Abra aí Mateus, Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 41. Quem achou, por favor, leia. Então o rei dirá também aos que estiveram a sua direita: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Olha aí. Então, eles já estão condenados, perderam a sua posição, seguiram a rebelião de Satanás e houve a condenação. Amém, irmãos? Amém? Amém. Deu para entender até aqui? Então agora nós vamos entrar a respeito dos anjos bons. Já falamos da criação, falamos da rebelião, falamos daqueles que já estão condenados e agora daqueles que trabalham a favor do povo de Deus. A natureza dos anjos que eu quero falar aqui nessa manhã. A primeira coisa que eu quero abordar é que a palavra anjo no grego significa mensageiro. A palavra anjo no grego, ela significa mensageiro, tá bom? São mensageiros, são servidores celestiais do céu, são chamados de embaixadores também. Amém? Outro ponto também é que esses anjos mensageiros, eles são chamados também de espíritos na Bíblia Sagrada. Além de eles serem chamados de anjos, eles são chamados também de espíritos. Abra aí, por favor, a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Quem achou, por favor, leia. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Olha aí. Eles têm a função, além de servir para aqueles que herdam a salvação, eles são chamados também de quê? De espíritos. Amém? Sendo que no Novo Testamento, essa doutrina dos anjos, para uma seita chamada saduceus, eles não acreditavam em anjos. Os fariseus acreditavam uma coisa ou outra, porém os saduceus não acreditavam nem em anjos, não acreditavam muito menos em ressurreição. Abra aí, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, capítulo 23, versículo 8. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Porque Paulo aqui nesse momento, ele estava no Sinédrio. E no Sinédrio estavam os fariseus, estavam os saduceus. Então quando Paulo foi fazer a sua defesa a respeito da sua acusação, ele começou a dar o testemunho, ele falou acerca da ressurreição. Então, diz aqui o texto aqui que eles ficaram divididos, porque diz o texto que os saduceus não acreditavam nem anjos, nem espírito, muito menos em anjos. Porém, a Bíblia nos dá base de que os anjos foram criados, são seres celestiais, são seres que estão a serviço de Deus e do povo de Deus. Então os saduceus não acreditavam na doutrina dos anjos. Já os fariseus, uma coisa ou outra acreditavam. Então naquele momento ali, no Sinédrio, houve uma grande confusão acerca desse debate. Mas nós cremos pela Bíblia que os anjos, eles existem, são seres celestiais, estão a serviço de Deus. Outro ponto que eu quero frisar aqui é a respeito da natureza dos anjos. A natureza dos anjos. Primeiro,
eles são seres mais elevados em estatura que o homem. Embora a Bíblia nos mostre aqui, em algumas oportunidades, os anjos aparecendo para algumas pessoas de forma humana, mas eles são seres celestiais e são seres também, irmãos, que tem a sua estatura é mais elevada, ela é maior do que o homem. Amém? Abra por gentileza aí Salmos, capítulo 8. Salmos 8. Salmos 8. Leia, por favor, no Salmos 8, versículo 3 até o 9. Salmos 8, versículo 3 até o 9. Salmos 8, 3 ao 9. Isso, pastor. Quando veio os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e a estrela se prepararam. Que é o homem mortal para que se lembre dele, e o filho do homem para que o visite. Os pouco menor que fizeste os anjos, e de glória e de honra coroar. Faz com que ele tenha domínio sobre as obras das suas mãos. Tudo fizeste debaixo do seu pé. E todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que passa pela beleza dos mares. Amém? Só até 8. Aqui, você pode perceber bem aqui, contudo, pouco menor do que os anjos o fizeste. Ou seja, aqui o salmista aqui está falando a respeito da criação, como Deus criou todas as coisas. E a respeito do homem, quando foi criado, foi feito o que? Um pouco menor. Os anjos são seres mais elevados em estatura do que os homens. Amém? E nesse contexto aqui de Salmos 8, está ligado com Gênesis capítulo 1, versículo 26, que Deus, depois que havia criado Adão, deu uma ordem para que ele dominasse sobre as aves, sobre os peixes, sobre os répteis, cuidasse do jardim. Então, a autoridade que Deus deu para Adão ali, e como ele Deus coroou de honra e de glória, que dado essa honra para Adão, um homem, um ser mortal, a dominar a tudo aquilo que Deus havia criado, no sentido